ir pra academia, exercício físico é o que é mais indicado nesses casos aí, não é? Você sabe por que eu comecei a fazer? Ah, Por causa do projeto do Sacani e do Cariani lá com é? você. E aí eu comecei a... Eu via muitas pessoas, eu não sei se foi você, se foi ele, eu acho que o Sacani que tava com dor, né? Que ele falou que ele tava melhorando por causa do exercício. E foi assim, eu me lembro, a gente estuda isso, mas não lembra. Aí você fala, pô, mas como é que o exercício físico que gera aquela dor pós-exercício vai melhorar uma dor? Como é que o tratamento pode não ser um remédio, mas sim um exercício que vai forçar aquele músculo? E aí você fica pensando, pô, você está fortalecendo. Aham. Então o melhor tratamento lombar é fortalecimento de glúteo e fortalecimento de costas. Então eu voltei para academia, eu fiquei semanas, eu só fui ter dor lombar anteontem, que eu fiquei 4 horas no avião, sentado de mau jeito. E aí depois eu fiz o meu exercício que melhorou. Então não sinto. Cara, incrível. Eu tava 2 anos sofrendo, fui pra academia, em 2 dias melhorou minha dor lombar. Bom, tem uma galera que vai pra academia também com o objetivo de emagrecer, né? Mas agora a gente tá tendo uns remédios também pra emagrecer, né? Sim. Tem o Ozempic, tem o Monjaro, tem tudo isso aí. Esses remédios, eles são seguros pra essa finalidade, cara? O Ozempic ele não foi aprovado para tratamento de obesidade, né? Existe um outro remédio chamado Wegovy, que tem o mesmo princípio ativo do Ozempic e que é específico para tratamento de obesidade. E o Monjaro foi aprovado para obesidade. Então, eles são seguros, eles foram aprovados porque eles são seguros, porém, eles podem ser apenas com receita médica, porque você precisa de um acompanhamento médico. O que o medicamento... Isso é muito interessante, ô Igor, porque é uma coisa que é difícil de explicar para as pessoas, mas eu vi sabe a Ana Bonassa do Nunca Viu Cientista? Aham. Esses dias eu vi um vídeo dela explicando isso com uma clareza fenomenal, que é o seguinte: a obesidade, a pessoa não é obesa porque ela é gorda. Ela é gorda ou ela está acima do peso porque ela é obesa. É meio estranho falar dessa forma, mas a obesidade não é uma doença que torna a pessoa gorda. Aliás, que é uma doença porque ela é gorda. É uma doença que torna ela gorda. Entendeu? Aham. Então, a obesidade é uma mudança hormonal no sistema de controle de saciedade, de fome, que faz com que você coma mais. Então, essa que é a diferença. Então, a pessoa se torna obesa, se torna acima do peso, obesa, Aham. difícil de falar. Ela aumenta de peso porque ela come mais e ela não se sente saciada comendo a mesma quantidade que as pessoas saudáveis comem. Então, a obesidade é uma doença que afeta o sistema de controle de fome, o controle de impulso de comida e a capacidade da pessoa armazenar gordura no corpo. Então, ela fica naturalmente com um nível de inflamação maior, ela tem mais sensibilidade à dor, ela tem mais dificuldade de perder peso porque ela come mais, porque ela se sente pouco saciada quando ela come. Então, a obesidade faz isso, é uma mudança no sistema. Afeta a insulina, né? Então, tem toda uma série de hormônios que são afetados na obesidade e que fazem a pessoa comer mais. O que o medicamento faz é controlar a saciedade, não é controlar o peso, entendeu? Então, o medicamento ele age no controle de saciedade da pessoa. Faz a pessoa sentir menos fome. Quando ela sente menos fome, ela não apenas emagrece, mas também tem todo um outro controle ali da diabetes, por exemplo, da insulina, né? Da liberação de insulina. É por isso que o Ozempic foi liberado para controle de diabetes, inicialmente, né? Em outros países ele é liberado para obesidade. No Brasil, não. Existe um outro remédio que é o mesmo princípio ativo com uma outra dose que é para a obesidade. E eu achei isso fantástico, assim, essa sacada de falar dessa forma, porque as pessoas acham que a pessoa é gorda porque ela quis comer mais, ela comeu... Eu vi outro dia um médico falando isso, que a pessoa comeu 4 anos em 1 ano, sabe? Ela antecipou 4 anos que ela deveria comer em 1. Achei isso um absurdo, porque, tipo assim, desrespeita a pessoa, sabe? Ela não é gorda porque ela come muito, ela é gorda porque ela não consegue controlar a fome, entendeu? Entendi. Falando com todo respeito aqui a palavra gordo aqui, porque a gente sabe quanto que tem de gordofobia por aí, né? Como é que é como é que funciona, então, o Monjaro, por exemplo? Você falou que ele faz com que as pessoas sintam menos fome, sintam... inclusive, às vezes, nem comem mesmo, né? E eu fico pensando como é que isso pode ser saudável, no fim das contas, porque, assim, comer é meio que importante, sim. né? Tem os efeitos colaterais, né? O problema é esse. O principal efeito que faz o emagrecimento, que é o efeito colateral desses remédios, é uma menor velocidade de esvaziamento do estômago. Então, quando você come,
o seu estômago ele vai liberando a comida ali digerida, pré-digerida para o intestino. E nisso ele vai liberando hormônios para dizer para o seu cérebro que, olha, eu comi, eu estou saciado, não precisa mandar mais. Tá? Então o que os remédios fazem é simular este hormônio. Então ele está falando para o seu cérebro e para o seu próprio corpo também, porque o hormônio age em vários locais, tá? Não só no cérebro, de que você comeu. Então ele está liberando a comida mais devagar, fazendo com que o hormônio ele vai fazer com que a comida libere devagar, e nisso você sente menos fome. Então tem uma diminuição do esvaziamento gástrico, da velocidade de esvaziamento gástrico. Quando você sente menos fome, você acaba emagrecendo. Esse é o mecanismo principal, né? E ao controlar o peso, você também tem melhoria dos mecanismos de saciedade naturais. Então é um tratamento que não deveria ser por tempo indeterminado. É um tratamento num momento para ser associado a um exercício físico para acelerar a sua perda de peso. Para você sofrer os efeitos colaterais do remédio com menos intensidade. Quais são os principais efeitos colaterais? Vômito, náuseas, sensação de estufamento, né? Falta de vontade de viver é um sintoma. É mesmo? Sim, porque a pessoa se acostumou tanto a comer que ela comer vira um momento. É igual o cara que gosta de fazer café, sabe? O ritual do café. Comer é um momento daquela pessoa, é onde ela encontra o prazer. E muitas vezes as pessoas que têm obesidade, elas comem por prazer também e elas comem por impulso. Então, quando ela está estressada, ela vai buscar não um cigarro, não droga, ela vai buscar a comida. Então, ela tem aquele momento ali de comer e o Ozempic e os outros remédios, eles tiram isso delas, né? Tira aquele momento que ela come menos. Então, existe um efeito colateral psicológico de a pessoa sentir menos prazer ao comer porque ela não está comendo. Então, isso tem que ser tratado. Tem que ser feito um tratamento que é multidisciplinar, né? Com vários profissionais ali para que a pessoa não crie outro problema, entendeu? Entendi. Porque também tem pessoas que eram muito obesas e fizeram tratamento, de casos relatados na literatura, que a pessoa teve uma crise de autoimagem depois. Ela não se reconhecia mais em frente ao espelho. O que, poxa, mas você emagreceu, deveria ser uma coisa muito legal. Mas a pessoa acostumou tanto com a imagem dela obesa que ela não se via mais. Então existem crises de dissociação. Crises em que ela não vê mais o próprio corpo. Entendeu? Que coisa. São casos relatados. Então, esses remédios, eles, então, vamos lá, se a gente estava falando de porque a pessoa ela fica gorda porque ela é obesa, não é isso? Sim. Tá. Então, quando a gente trata com um remédio como o Mounjaro, isso não resolve o problema para valer, resolve? Isso dali é um tratamento que deveria ser usado por um tempo. Tu falou mais ou menos isso, mas ao parar esse tratamento aí, a chance de engordar de novo por causa da condição da obesidade, de voltar a engordar, é bastante grande, eu imagino. Sim, é uma via de mão dupla, né? Ao controlar a saciedade, a pessoa vai estar tratando a obesidade, porque ela não vai comer, ela não vai aumentar a quantidade de gordura nas células dela. Então, as células vão ficar menos inflamadas, porque a gordura gera uma inflamação, porque a célula tem tanta gordura que ela ocupa espaço e fica estressada ali, produzindo moléculas inflamatórias. Então, ao diminuir o peso, você diminui a inflamação e você diminui os sinais que fazem com que a pessoa fique com essa sensação de ser insaciável. Então, você está tratando a obesidade, você resolve o problema do peso e existem boas chances da pessoa não voltar se ela se acostumar a comer pouco. Porque... Por isso que tem que fazer o exercício físico, tem que fazer uma mudança. É quase que uma cirurgia bariátrica, tá? Tem que fazer uma mudança de estilo de vida junto. Senão a pessoa volta mesmo. Durante o uso do remédio, a gente tem aí 10 a 15% de perda de peso. Tem gente que tem mais do que isso. Pode chegar até 20% em alguns casos individuais, né? Nos estudos, a média é 15%. E nisso você tem que fazer um tratamento de mudança de estilo de vida. É muito falado isso. Não adianta tomar Ozempic ou tomar Mounjaro e depois... voltar a comer. Você tem que tentar tratar a raiz, porque às vezes, igual eu te falei, é a compulsão pela comida. O que levou a pessoa a engordar não era a obesidade, era uma compulsão alimentar por um problema psicológico. Se for isso, então tem que tratar com psicólogo, entendeu? Entendi. Ou psiquiatra. Entendi. Bom, esse daí é meio que quando a gente... Eu acho que o primeiro passo, no entanto, é se tocar que tem alguma coisa ali que precisa mudar, no fim das contas. Porque
que aquilo que você falou, assim, quando a gente se você for muito gordo e grande, assim, eu passei por isso, assim, o tanto de disposição, inclusive, o tanto de coisa que mudou na minha vida depois que eu te falei, que até que eu parei, me diminui muito, parei, eu não sei, minha esposa vai me falar, mas o tanto que eu diminuí o ronco, por exemplo, ou seja, a mudança é muito positiva no fim das contas, Sim. né? Todo mundo que acha, sei lá, põe algum tipo de glória e tudo mais no fato de ser gordo, a verdade é que não é que ser magro é bonito, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo do ponto de vista de saúde, é até difícil você argumentar dizendo que é melhor ser gordo, não é, pô? Do ponto de vista de saúde não é, e eu entendo pessoa que tem que se defender por ser gorda, né? Porque tem o preconceito, né? Então a pessoa não tá agindo, ela tá agindo mais como uma defesa. Não é falar que aquela situação é a situação ideal do ponto de vista de saúde, sabe? Ela tem que se enxergar bem, mas é porque existem também casos em pessoas que têm um corpo, vamos dizer assim, maior e não são obesas, entendeu? Elas estão acima do peso, do ponto de vista de saúde, o ideal é que elas perdessem peso, mas elas estão bem e em algum momento no futuro pode ser que aquilo se torne um problema. Hoje não é, mas ela tem que estar atenta de que ela saber que ela está acima do peso, por exemplo. Então ela tem que fazer um controle disso, do ponto de vista de saúde. Mas a saúde também é mental. Então, é o que eu tô te falando. Às vezes ela não tá no melhor momento para fazer uma dieta, não tem dinheiro para comprar alimento, não tem como fazer uma academia, não tem tempo. Então, ela tem que avaliar isso também, né? Mas eu acho que a pessoa que vai fazer esse tratamento, ela tem que entender, igual você falou, entender que ela tem um problema, sabe? Esse é o primeiro passo. Mas também ver que só existem coisas boas, sabe? Só tem coisa boa em termos de você ser uma pessoa saudável. Você melhora, de fato, a sua disposição, diminui o ronco, melhora o sono, você melhora a sua energia sexual, energia física. Você passa a ser... Assim, a felicidade aumenta porque você se torna menos inflamado do ponto de vista de saúde, né? Vamos lá. Eu sei o que é uma coisa inflamada na prática, tá? Mas o que é uma inflamação do ponto de vista técnico? Tá. Inflamação é um processo que depende do sistema imune, né? Que você tem ali, tecnicamente falando, dor, rubor e calor, né? Você tem dor no local, o inchaço, que é o rubor, e o calor, né? A temperatura. Então, a inflamação é um processo que acontece, pode ser num local do corpo ou no corpo inteiro, né? Que depende de moléculas inflamatórias que estão circulando pelo corpo. Essas moléculas deixam as células mais ativas, mais alertas, acelerando o metabolismo para elas conterem uma certa ameaça. Entende? Pode ser local, por exemplo, você cortou o dedo e está tendo um processo inflamatório ali, que está gerando dor, calor e rubor, né? Fica vermelho. Que é para eliminar tudo que entrou ali de coisa ruim. E por que dá pus? Pus já é uma infecção bacteriana, né, que está outra ali. Que o pus é o resultado da morte das bactérias e das substâncias que as células do sistema imune liberaram ali. E estão aumentando, está criando aquela bolinha ali de pus. E aquilo estoura, porque ali é o resto morto de células e bactérias. Aquilo ali. Então é o resultado da inflamação do sistema imune, né? E o caso da obesidade, ela é uma inflamação no corpo todo. Porque as células de gordura produzem moléculas inflamatórias que circulam pelo corpo e deixam a pessoa no estado inflamatório permanente não, transitório, mas pode ser revertido, né? Mas durante muito tempo, é inflamação crônica. Entende? Entendi. Então é diferente de uma inflamação aguda que você cortou o dedo, por exemplo. O que é um furúnculo? Putz, depende, cara. Se for causado por bactéria, é uma infecção bacteriana que infeccionou ali, que está produzindo pra mim, pus. furúnculo é furúnculo, né não? Não, porque pode ser, por exemplo, um pelo encravado, entendeu? Que cresceu e aí produziu uma lesão ali, mas é um processo inflamatório. E super nojento também. Minha mãe me colocava sentadinho nas bacias de permanganato. Tem furúnculos causados por bactérias e que tem que fazer tratamento com antibiótico, não é só estourar, entendeu? Inclusive nem deve estourar, você tem que, dependendo da frequência que acontece e do tipo, do tamanho, é bom você ir no médico para ver, porque às vezes, principalmente pessoas que têm a pele mais sensível, podem ter ali o furúnculo crônico, ela corta, raspa o pelo de um lugar
dá de novo na axila, na virilha, entendeu? Raspa o pelo, cresce o furúnculo. Por quê? Porque jogou ali substâncias, sujeira, bactérias e tudo, infeccionou aquela região, ou o próprio pelo encravou na hora que ela raspou e aí produziu aquela inflamação. Então tem que ver, porque às vezes é bom tirar o pelo, fazer uma depilação a laser, entendeu? Ou, se for, por exemplo, um ferimento na pele, não precisa ter pelo, né? Que infeccionou ali, vai produzir como se fosse uma espinha mesmo. Né? Vai Então, crescendo. isso daí ele é muito diferente de uma espinha, não é? É. Um furúnculo. Não, tecnicamente não. Tecnicamente, se você for pensar, é quase o mesmo processo. É? É.